Posso desmascarar um mito? Sim, ainda vejo pessoas dizendo que estão cozinhando com óleo de abacate. Isso me deixa louca. Isso mostra como as pessoas veem algo nas redes sociais e acham que está tudo bem porque todos estão fazendo. Kim Constable, 37 anos, não é a típica Chief Executive Officer, mãe de 4 filhos que educava em casa, decidiu se tornar atleta profissional de biquíni e empreendedora milionária simultaneamente. Hoje, ela administra uma das maiores empresas online de fisiculturismo vegano do mundo, com receita milionária que dobrou anualmente. Eu sempre digo às pessoas para não tomarem óleo de semente. Quando pergunto o motivo, elas não sabem responder, apenas dizem que viram no TikTok. O óleo de abacate é o pior para cozinhar, pois é uma gordura poliinsaturada. Seu sucesso na vida será medido pelas conversas difíceis que você está disposto a enfrentar. Kim, me fale sobre um ponto de inflexão, um momento em sua juventude que te impulsionou no caminho que você está hoje. Apenas um, como é tão difícil para mim. Provavelmente indo para o internato aos 7 anos, então foi um dos piores momentos da minha vida e um dos melhores momentos da minha vida. Provavelmente foi um dos melhores resultados porque há algo extremamente potente acontece quando você tem 7 anos de idade e é enviado para um internato e seus pais decidem se separar logo após você ir para o internato. Então, a única vez que você vê sua mãe, que é efetivamente sua âncora na vida, é a cada outro fim de semana, desde o almoço de sábado até a noite de domingo. Você aprende a se tornar muito autossuficiente e muito resiliente. E eu, honestamente, diria que ter a dificuldade de ir para o internato quando eu era mais jovem e apenas ter que descobrir as coisas e me defender e cuidar de mim mesma e cuidar da minha irmã, que era muito mais frágil do que eu. Isso me ensinou a ser extremamente autossuficiente e uma ótima solucionadora de problemas, pois não era como se eu pudesse recorrer aos meus pais para pedir ajuda com as coisas que precisava. Sabe, você tinha que aprender a viver sem passar fome porque não tem comida, porque você está no internato. E, você tem que esperar pela hora do café da manhã, almoço e jantar. Ou então você tem que aprender a ficar bem com o desconforto e ficar sem, ou você tem que descobrir uma maneira de conseguir as coisas que quer, que não vem de mamãe e papai. E eu diria honestamente que isso provavelmente é uma das coisas que me fez não apenas muito aceitadora do que a vida me lança, sabe? Eu posso, ficar no mais chique dos hotéis 5 estrelas e posso acampar no meu caminhão de cavalos com meus cavalos, sabe? Em um campo cheio de lama. E em qualquer dos lugares eu estou feliz. Então eu acho que definitivamente ir para um internato desde uma idade jovem me transformou ou criou, alguém muito, muito resiliente e uma ótima solucionadora de problemas. E porque você só pediu por um, esse provavelmente é o mais profundo. Podemos esperar, quero dizer, vamos provavelmente enfrentar um monte de coisas mais. O que você acha? Eu pensei muito sobre isso porque você pode usar a si mesmo e sua irmã como exemplo. Então, 2 pessoas jogadas na mesma situação. Você mencionou que tinha que cuidar da sua irmã. O que você acha que em uma idade jovem é o gatilho ou o indicador de se alguém pode se apoiar na adversidade e sair bem do outro lado? Acredito que grande parte disso é aprendido, ensinado e modelado. São 2 coisas que eu diria, meus pais eram ambos verdadeiros cuidadores. E é engraçado como eu sou a mais nova e nós somos todos cuidadores. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Somos todos cuidadores no mesmo grau de pessoas, mas eu definitivamente tenho a força que vem com isso. Que provavelmente eles não têm, a determinação que provavelmente vem de ser o 3º filho. Então eu acho que, antes de mais nada, eu acho que muito disso é modelado. Meus pais, ambos, eu os observei na minha infância, gastando suas vidas inteiras ajudando as pessoas, cozinhando e acolhendo pessoas em meio a divórcios. Era como ter estranhos morando conosco o tempo todo. Sendo criança, você não questiona isso. David McCollum está dormindo no sofá por 6 meses, sem questionamentos. Ele simplesmente está aqui, dormindo no sofá. Sabe por que essa pessoa está ficando e está aqui conosco? Meu pai dirigiu um carro. Meu marido sempre diz que o pai da Kim é um vendedor de carros usados, mas eu insisto que ele tinha uma concessionária. Ele tinha uma concessionária Ford e é como um vendedor de carros usados. Isso é um ponto de discórdia entre nós, porque fico imaginando algumas coisas.
Você provavelmente não conhece Del Boy, mas no Reino Unido ele era a maior estrela do programa. Acho que ele era vendedor de carros usados. Todos entendem precisamente qual é o golpe, com todos os seus, sabe, modos escorregadios. Mas então, meu pai tinha um, que na verdade era um negócio de venda de carros usados. Na nossa casa, e então ele passava todos os dias, sabe, no escritório. E indo e voltando do escritório vendendo carros e lidando com pessoas. Então, todos os dias havia um fluxo de clientes entrando e saindo do pátio, havia um fluxo de pessoas ligando para ele, precisando que ele viesse e pegasse o carro deles, os buscasse, os ajudasse. Sempre havia aqueles que ficavam por perto, seu comparsa, seu grupo de pessoas, mecânicos e outros que só queriam vir, sentar e conversar. Cresci no campo, num jeito muito rural. O que observei dos meus pais quando jovem era que quando alguém liga dizendo que está em apuros, a primeira coisa para fazer é pular no carro e ir buscá-los. Observei meus pais terem essa rede de serem uma pequena cidade do interior, Island Maggie, na Irlanda do Norte. Meu pai costumava se referir a si mesmo, brincando como o prefeito de Island Maggie, apesar de não haver prefeito. Ele era uma figura proeminente que cuidava das pessoas, algo que sempre foi modelado para mim e minhas duas irmãs. Sou a mais nova de 3, com 46 anos, enquanto minhas irmãs têm 47 e 48. Minha mãe, com 3 meninas em 3 anos, não sei como ela sobreviveu. Acredito que a ordem de nascimento é muito importante, pois como eu era a mais nova, tinha minhas duas irmãs para me apoiar. Sendo a mais nova de 3 meninas, eu sempre era empurrada para frente quando havia um problema. Quando a mamãe estava brava conosco e estávamos de castigo no quarto. Ou nas manhãs de Natal, quando queríamos ver se o Papai Noel já tinha vindo. Não é algo que as pessoas falam muito. Era sempre quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, ver se o Papai Noel veio, ver se a mamãe ainda estava brava conosco. Porque eu era a mais nova e minhas irmãs me diziam que não me mandariam nessas tarefas a menos que acreditassem que eu era capaz de fazê-las. Acho que foi assim que a crença em mim foi incutida em mim. E assim eu desenvolvi muita autoconfiança desde muito jovem, que eu poderia sair e fazer coisas, resolver problemas, conversar com as pessoas e conseguir fazer, porque minhas irmãs acreditavam em mim e sempre me incentivavam a ser a que ia e fazia. Como uma boba, fiz porque não sabia de outra maneira. Quando fomos para o internato, minha irmã mais velha estava bem, mas a do meio lutou muito. Ela sempre teve muito, você sabe, ela sempre teve medo de muitas coisas. Com medo do escuro, de monstros e coisas, eu, sendo a mais nova e sem esses medos, senti que era meu trabalho cuidar dela. Isso continuou por toda a minha vida. Se você perguntar a qualquer um que me conheça, dirão que a Kim é conhecida por cuidar das pessoas. Você aprendeu a cuidar das pessoas, se apoiar e assumir responsabilidades. Ninguém virá te salvar. Isso se manifestou na primeira versão da sua carreira quando foi professora de yoga por um longo período. Ainda assim, é sobre ensinar, educar e apoiar. Fale-me sobre essa experiência. É engraçado, eu adoro que você esteja dizendo isso porque eu estudei o cérebro humano, os cérebros em desenvolvimento e a psicologia humana por 20 anos. Como treinador, passei esse tempo desempacotando traumas da infância e trabalhando em limitações e padrões de resposta a estímulos. Eu amo isso. Mas eu... É engraçado. Me tornei professora de yoga por padrão. Eu amo ensinar. Meu pai não era. Meu pai está sempre ensinando e ele sempre tem como, há como uma maneira certa de fazer as coisas. Ele é bastante obsessivo-compulsivo, uma característica das melhores pessoas. Quando éramos mais jovens, não era permitido simplesmente colocar algo na lava-louças. Ele seria como: não vai aí, as xícaras vão atrás, os copos na frente, isso vai aqui e você empilha aqui. Ele sempre tinha que mostrar um jeito melhor de fazer as coisas do que o seu. Então eu apenas tenho essa necessidade quando vejo um problema de consertá-lo, ou ajudar, ou intervir. Mas definitivamente vem disso. No entanto, é engraçado, a professora de yoga, eu me tornei professora de yoga quando joguei a toalha. Tava tipo, dane-se isso. Eu estava tipo, eu não sou como eu tinha tentado e falhado em iniciar um negócio online. Por anos e decidi que era trabalho demais. Não conseguia fazer isso. Estava me partindo ao meio. Como não estava ganhando dinheiro, decidi desistir e fazer o que amava. Yoga. Eu praticava yoga diariamente por 1 ou 2 horas. Estudava online todos os dias, assistindo tutoriais. Adoro aprender. Eu sou como uma esponja. E eu simplesmente decidi que, bem, eu sei que eu poderia ganhar dinheiro com isso, porque isso é, você sabe, algo que eu amo fazer. Sou muito boa nisso e amo ensinar, então decidi me tornar uma professora de yoga. Foi assim que me tornei uma professora de yoga. Não foi nem mesmo como você sabe, como um sonho de vida inteira.
Decidi fazer isso porque sabia que poderia ganhar dinheiro após anos tentando e falhando em ganhar dinheiro online. E eu sabia que ia me divorciar. Se eu não começasse a ganhar dinheiro sem gastá-lo, embora eu tenha compensado isso agora, posso te dizer. Não tenho dúvidas. Sim. Não consigo me lembrar qual era a sua pergunta. Acho que apenas divaguei. Não, era apenas eu me preparando. Quando começamos isso pela primeira vez, você mencionou apenas um ponto de inflexão. Estou refletindo sobre os diversos fatores que me moldaram e me trouxeram até o momento presente. Era realmente isso que eu estava preparando quando você estava praticando yoga, era a dieta. Quero dizer, dieta para pessoas que gostam de malhar e de fitness. Isso sempre é uma coisa. Mas era uma parte tão importante da sua vida quanto é agora. Então aqui está o que aconteceu. Eu tinha 21 anos de idade, vivendo de uma dieta como a maioria dos jovens de 21 anos, de sanduíches de bacon e jantares de salsicha. E você sabe, batatas fritas, e você sabe, com a ocasional boa refeição jogada lá. Eu definitivamente não estava sendo na época. Eu estava morando com meu namorado, que ele tinha um quintal. Eu sempre andei a cavalo minha vida inteira. E então nós montamos este quintal de cavalos juntos. E então nós éramos muito aptos e muito ativos. Eu era muito, muito, muito magra, né? Como se fosse um tamanho do Reino Unido ou dos Estados Unidos da América 2 na época. E eu tenho 5 pés e 8 polegadas de altura, né? Então, isso era realmente, realmente magro. Então, eu estava fisicamente ativa, fisicamente em forma, parecendo ótima. Mas eu sei que é realmente um desses momentos engraçados. Eu me lembro de um dia ir ao espelho e dizer, é uma espinha na minha bochecha. Eu me lembro de raspar minha e pensar que eu tinha uma espinha. E quando eu cutuquei, mexi. Não era como se você tivesse uma espinha e a apertasse. Ela estouraria. Bem, isso não estava estourando, certo? E eu me lembro de perguntar o que é isso, e me lembro de pegar um par de pinças pontiagudas e cutucar essa coisa e puxá-la para fora, certo? E era uma pequena bola branca, e eu percebi que era como um depósito de colesterol na minha bochecha, e eu não sei se era ou era tão nojento o que aconteceu. Isso é tão nojento. Eu não esperava que você fosse nessa direção. Então, o que aconteceu foi que eu a escolhi. E então, eu tive um momento. Eu, na época, ele estava comendo muito bacon, certo? E nós não tínhamos muito dinheiro na época. E então, sabe, estávamos gastando dinheiro com comida, mas provavelmente não estávamos comprando a comida de melhor qualidade. E eu estava comendo muito sal, muito bacon. Eu estava provavelmente bebendo muito álcool. Eu estava fumando muita maconha. Eu não era nem a pessoa mais saudável de 21 anos do mundo, sabe? Lembro-me que foi um momento lamentável. Pensei se deveria mudar minha dieta. Então algo estranho aconteceu. Fui até minha tia. Ela tinha uma casa de praia na Irlanda do Norte. Parece glamuroso, mas não é, pois as praias daqui não são grandes. Estamos falando da praia de Clochee. É tipo 100 metros de comprimento. certo. E é principalmente como seixos e um pouco de areia, mas ela tinha uma casa nesta pequena cidade chamada Clochee, e eu estava trabalhando na época em um restaurante, então eu estava trabalhando muitas horas, sabe, trabalhando, sabe, e eu não tinha muito tempo livre, e sempre que eu tinha, eu estava com os cavalos, e então eu disse ao meu namorado na época, eu estava tipo, Jonathan, vamos para Clochee, tipo, para o meu dia de folga. Vamos sair depois de, sabe, eu terminar, eu tenho 2 dias de folga, vamos lá, vamos para as casas de praia, no meio do inverno, e eu estava tipo, nós vamos, sabe, nós vamos nos divertir, tipo, isso é antes dos iPhones, iPads, isso é, sabe, havia Sky televisão ou algo assim, mas tipo, havia, então eu pensei, sabe, vamos lá, será ótimo, vamos ao pub, e, sabe, será divertido. Então chegamos a Clochee no meio do inverno, o vento estava uivando, a casa estava absolutamente congelante, não era como as glamurosas férias na praia que eu tinha em minha cabeça. Quando entramos na casa, eu estava tipo, droga, não tem televisão. Eu não percebi que não tinha televisão, então eu estava tipo, ok, não tem nada para assistir. E realmente não tinha, sabe? Nós fomos para uma caminhada, fomos ao pub, voltamos para casa. Era como se não houvesse nada para fazer. Certo? Então eu pensei, ok, deve haver um livro aqui, vou tentar encontrar um livro para ler. Então eu fui vasculhar a casa da minha tia, e ela era uma grande golfista, e havia alguns livros de golfe. E eu estava tipo, eu teria que literalmente estar no meu, sabe, no fim do mundo para ter que ler um livro sobre golfe. Então, o único outro livro na casa era este livro que eu peguei. Achei super estranho encontrar este livro na casa da minha tia. Porque ela e você sabe, tio, não são super conscientes da saúde e esse tipo de coisa. O livro se chamava 8 Semanas para a Saúde Ótima, pelo Dr. Andrew Viel. Acho que é W-E-I-L, mas acho que se pronuncia Viel, mas eu não sei. Estou apenas adivinhando, então era como 8 Semanas para a Saúde Ótima. Eu era como um maldito livro de saúde. Tipo, isso é tudo que tenho que ler, mas como estava sem nada mais para fazer.
Além de beber álcool, comecei a ler este livro e, após um capítulo, fiquei completamente e totalmente viciada. Era um programa de 8 semanas onde ele discutia sobre a água que você bebe, os suplementos que você toma e sua saúde. Sobre relógios digitais no quarto, sabe? Algumas coisas. Não é como se eu fosse evangelizadora de todas essas coisas. Não, definitivamente não, mas ele me fez enxergar a saúde de uma forma inédita. E a maior coisa que comecei a aprender foi sobre comida. Ele falava sobre comida, rótulos e sobre como, sabe? Há coisas que vão para nossos alimentos e eu nunca, jamais, em 1 milhão de anos, peguei algo no bruto na prateleira do supermercado e li o rótulo no verso. Eu peguei e olhei para o frente. Ah, isso parece delicioso. Eu nunca sequer considerei as calorias. Era como, sabe, se parecia bom, eu comprava. Nunca considerei o que havia na comida que eu estava comprando. E ele começou a me educar neste livro sobre conservantes e, sabe, hidrogênio, sabe, gorduras hidrogenadas e coisas assim que muitas pessoas nem sequer sabem o que é uma gordura trans. Aprendi sobre gorduras saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, suas estruturas moleculares e o que define uma gordura trans. Eu estava apenas impressionada. E sendo o tipo de pessoa que realmente ama informação e aprendizado, este livro transformou minha vida. A partir daquele momento, me tornei uma grande defensora da comida e da saúde e do que colocamos em nossos corpos, porque de repente fui educada sobre todas as coisas que eu estava fazendo que nem sabia que estavam erradas. E eu andava por aí dizendo às pessoas: você sabe o que tem nisso? E você sabe o que tem naquilo? Você já leu o rótulo disso? E deixe-me apenas te dizer o que são todas essas coisas. Eu deixei minha família louca, mas acho que foi estranho. Foi como ter aquilo, como aquele pequeno. E eu pensei que era um caroço de colesterol no meu rosto que apareceu justo antes deste livro. Aos 21 anos comecei a juntar as peças e revolucionar minha saúde entrando na Toca do Coelho. Agora tenho 46 anos. Isso aconteceu há 25 anos atrás. Você estava tão à frente do seu Tempo me educando há 25 anos. Sim, porque agora isso é tão interessante, então aquele pequeno aumento de colesterol ou o que quer que seja, sabe qual era o aumento de colesterol de todos os outros? Era a Covid. Era Covid. Então todos estão tipo, merda, eu não quero morrer. É melhor eu descobrir sobre saúde e bem-estar e o que eu coloco no meu corpo. É por isso que você vê tanto conteúdo agora sobre o que está no rótulo e quais e óleos de sementes e todas as outras coisas que você vê por todo o TikTok, Instagram e YouTube. Mas 20 anos atrás, bem, como 24, 23, 4 anos atrás, eu não acho que existia. Mas não era como você mencionou óleos de sementes. Eu só vou desmascarar, posso desmascarar um mito aqui agora? Era só um pouco de ciência, apenas um pouco de dados. Continuo vendo pessoas dizendo que estão cozinhando com óleo de abacate e isso me deixa louca. Isso mostra como as pessoas apenas veem algo nas redes sociais e porque está nas redes sociais e todos estão fazendo, eles pensam que está tudo bem. O que eu sempre digo às pessoas é sobre óleos de sementes, que você não deveria tomar. E eu pergunto por quê, e eles dizem que são ruins para você. E eu sou tipo, me diga porque bem, porque eles são altamente processados. E eu sou tipo, realmente porque isso é ruim. Eles não conseguem responder porque não sabem. Eu vi isso no TikTok, então não compro essa história toda de óleo de semente. Não é que eu acredite nisso completamente, mas há um elemento de verdade sobre os óleos de semente, embora não seja a imagem completa. Sempre me questiono sobre quem se beneficiaria com a propagação dessa informação. Essa é a primeira coisa que eu pergunto, assim, que qualquer coisa surge como isso é ruim e isso é bom. Eu fico tipo, ok, quem está conduzindo esses estudos é o que eu quero perguntar primeiro. Porque se você seguir o dinheiro, você chega aonde os dados reais estão. A segunda coisa é, deixe-me apenas te contar sobre o óleo de abacate, certo? Para aqueles de vocês que estão tipo, oh, eu estou cozinhando com óleo de abacate. O óleo de abacate é o pior óleo com o qual você poderia cozinhar em toda a sua vida, porque é uma gordura poliinsaturada. As pessoas pensam que é uma gordura saturada porque é sólida à temperatura ambiente quando é um abacate. Mas existem 3 tipos de gordura. Gordura saturada. Me interrompa se eu estiver indo longe demais. Existem gorduras saturadas que são sólidas à temperatura ambiente. E as únicas gorduras saturadas que existem no mundo são óleo de coco, gordura animal e gay. É isso, e como você sabe que elas são saturadas, o que significa que estão saturadas com átomos de hidrogênio, é que elas são sólidas à temperatura ambiente. Se uma gordura é sólida à temperatura ambiente e saturada com átomos de hidrogênio, isso significa que quando aquecida, não há espaço em sua estrutura molecular para receber mais átomos de hidrogênio, o que é um fator importante. Portanto, são consideradas as melhores gorduras para cozinhar, especialmente em alta temperatura, pois não podem se transformar em gordura trans sendo estáveis.
Uma gordura trans é uma gordura que foi aquecida até o ponto de fumaça, absorvendo mais átomos de hidrogênio em sua estrutura molecular, tornando-a sólida à temperatura ambiente. Então, se você pegar um óleo de semente, por exemplo, uma gordura monoinsaturada, vamos dizer óleo de linhaça, certo? Gordura monoinsaturada, óleo de linhaça. Você aquece isso a uma temperatura extremamente alta. O que isso vai fazer é que vai torcer e mudar a estrutura molecular do óleo e forçá-lo a assumir mais átomos de hidrogênio. Então se torna uma gordura saturada, mas não se torna, torna-se uma gordura hidrogenada, entendeu? Uma gordura artificialmente hidrogenada, que na verdade é uma gordura trans. A absorção de átomos extras de hidrogênio a torna sólida à temperatura ambiente, mas a transforma em uma gordura trans. Não é uma gordura saturada. Não é estável para cozinhar, mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso para que possam usar essas gorduras em biscoitos e pastéis e coisas que vendem no supermercado. Eles têm uma vida útil longa, pois o óleo de abacate é uma gordura poliinsaturada. Ele possui ao menos 2 pontos em sua estrutura molecular capazes de receber átomos extras de hidrogênio. É sólido em temperatura ambiente por ser uma fruta, não por ser uma gordura saturada. Então, se você espremer o óleo de um abacate, na verdade é uma gordura poliinsaturada, a mais instável das gorduras. Se você cozinhar com isso e aquecer, instantaneamente se torna uma gordura trans. Seu corpo não sabe o que fazer com as gorduras trans. Ele não consegue processá-las, então as joga no tecido adiposo, onde elas migram e crescem e causam todo tipo de estrago no seu corpo, além de serem muito cancerígenas. Em bem-estar, às vezes você não vê o negativo e às vezes você vive com uma certa dieta ou um certo ponto de vista sobre o que você coloca no seu corpo por anos, e isso pode ser realmente muito prejudicial. E eu não acho que os criadores colocaram muita reflexão em se alguém escuta minha palavra como se eu fosse Deus, como será a saúde deles daqui a 20 anos? Sabe de uma coisa? Não creio que os criadores pensem assim. Não, a maioria não pensa assim. Na verdade, eu discordo disso também. E vou te contar algo que tem acontecido comigo frequentemente, recentemente. Porque eu entendo suposições e pressupostos de uma maneira que muitas pessoas não entendem. Então, o que eu quero dizer com suposições e pressupostos é que suposições são: você tem que se perguntar quando está ouvindo alguém dizer algo, o que teria que ser verdade para que a pessoa dissesse isso. Se eu fosse essa pessoa e que estivesse dizendo isso, qual seria a suposição por trás do que estou dizendo? Então é quase como experimentar alguém, se você quiser. Mas e então, se você me dissesse, sabe de uma coisa, Kim, comer carne é tão bom pra você que eu nunca comeria outra coisa, em vez de dizer, caramba, ele está errado, eu diria, ok, o que eu sei sobre Scott, o que teria que ser verdade para que Scott fizesse essa afirmação? Talvez ele tenha sofrido de algum tipo de doença autoimune, talvez ele tenha tido uma má experiência com plantas. Então, eu tento todas essas diferentes coisas que teriam que ser verdade para você dizer isso, o que me leva a pedir mais dados e pressuposições eu vou te dar um exemplo, como online, por exemplo, comecei a fazer muito conteúdo, onde tenho pegado conteúdo que ensino em masterclasses e temos dividido em pedaços de 1 minuto para colocar no Instagram. E as pessoas ouvem conteúdo que é meio que o que você está dizendo, então estou recebendo muitas críticas no momento, as pessoas estão dizendo que isso não é verdade e blá blá blá, e eu estou tipo, não, você está 100% certo de que isso não é o que estou dizendo, e eles estão tipo, mas é isso que você disse, e eu estou tipo, não, na verdade não é o que eu disse, estou explicando um processo de como seu corpo processa, digamos, utiliza a frutose, o que acontece com a frutose na fruta, certo? Porque as pessoas me odeiam sempre que eu digo que a fruta é mais facilmente armazenada como gordura por causa da frutose nela. Então eu digo, sempre que você come fruta, a fruta porque é isso que acontece sempre que você come fruta. O principal açúcar na fruta é a frutose. Sempre que você é o único órgão, não o único, mas como o maior órgão do corpo, ou como a frutose é principalmente utilizada, é pelo fígado. O fígado, muito pouca frutose pode realmente ser utilizada, pode ser quebrada em glicose, enviada para os tecidos para energia. A glicose é transformada em glicogênio no fígado e nos músculos, sendo depois enviada via triglicerídeos. Transformada em triglicerídeos e enviado para as reservas de gordura, então é realmente enviado para a reserva de gordura. O processo de conversão da frutose pelo fígado em gordura é explicado por mim online. As pessoas interpretam erroneamente que eu estou dizendo que a fruta engorda, mas na verdade estou afirmando que o açúcar principal da fruta é mais facilmente convertido em triglicerídeos pelo fígado e armazenado como gordura do que qualquer outro açúcar. Uma parte do processo. Sempre que divulgo informações como essa, presumo que as pessoas que estão assistindo serão capazes de avaliar os dados.
O que aprendi é que as pessoas não conseguem avaliar dados, não conseguem dizer se essa é a história completa. O que mais ela poderia estar dizendo, o que mais poderia ser verdade, que é a premissa. Então, para ela dizer isso, teria que ser verdade. Isso é o que uma premissa é. E então eu acho que há uma responsabilidade dos criadores em criar mais conteúdo, mas o que eu continuo resistindo é que também há uma responsabilidade dos espectadores em dizer que concordo com isso. É isso que ela está dizendo. Verdade na realidade. Sempre que ouço alguém fazer uma declaração sobre algo, eu digo: ó, interessante, eu quero ouvir mais, eu vou fazer uma pergunta. Então, o que você está dizendo, que eu fiz isso recentemente com um vídeo. Eu publiquei um vídeo e disse que o músculo só cresce nas últimas repetições do último conjunto, se você está treinando, sabe? Até a falha do jeito que treinamos. E então eu fui explicar como você sabe indo. Repetições forçadas, falha repetições, o que causa o músculo a crescer. E eu recebi muitas críticas desse vídeo. E as pessoas estão dizendo, ok, então você está dizendo que eu deveria estar treinando dessa maneira, e eu estou tipo, não. E eles estão tipo, isso é o que você está dizendo. Não, definitivamente não havia nenhum deveria nisso. Eu estou apenas explicando como, no treinamento de alta intensidade, o músculo cresce e as últimas repetições com o último conjunto, mas tudo o que as pessoas ouvem é que você deveria estar fazendo isso, e se elas não estão fazendo, então ficam bravas com você. E eu estou tipo, pessoal, se acalmem, sabe? Ou eu digo que a maioria das pessoas é capaz de levantar mais do que acreditam do que fazem. Eu disse, sabe, se você aumentou este é outro vídeo que fizemos recentemente, que viralizou, se você pode aumentar seu peso, se você pode agachar 30 quilos na primeira semana e depois vai para 35, 40, 45, 50, 55, 60, você provavelmente era capaz de agachar 60 quilos na primeira semana. Esse foi o vídeo e eu tive milhares de comentários de pessoas dizendo, então, você está dizendo que eu deveria me machucar no primeiro dia que eu vou à academia e agachar 60 quilos. Eu estou tipo, não. Não, absolutamente não foi isso que eu estava dizendo. Eu estava apenas dizendo que você era capaz de levantar mais, não que você deveria levantar mais. Mas quanto mais eu vejo do mundo, mais eu percebo que nossas escolas estão fazendo um desserviço aos nossos filhos, porque eles não entendem como avaliar dados fora da emoção e percepção. Sabe, tem o que eu penso sobre os dados. Tem o que eu sinto sobre os dados. Tem como eu avaliei os dados. E então tem os próprios dados. Então tem o que a pessoa quis dizer nos dados, e nós não conseguimos separar nosso significado e percepção dos dados reais e fazer uma avaliação. E eu acredito que este é um dos maiores problemas do mundo agora. Eu ia dizer que o problema com as redes sociais e os criadores de conteúdo no espaço fitness, e por que você está ficando frustrado porque as pessoas não estão realmente pensando criticamente sobre as informações que estão consumindo, é porque existem criadores lá fora que, mesmo quando suas ideias são desafiadas, eles vão mentir na sua cara porque querem promover uma certa perspectiva ou ponto de vista. E eu acho que há criadores suficientes fazendo isso, que confunde as pessoas. Porque se eu sigo 5 criadores e eles dizem as coisas mais ridículas e absurdas sobre o que eu deveria comer, e então, em um podcast longo ou desafio, e eles mentem ou eles insistem, e basicamente nunca dizem que há outras maneiras de pensar sobre o que você deveria comer, como você deveria viver sua vida. Bem, então eu começo a desenvolver quase essa ideia de que todos os criadores são tão míopes em sua perspectiva. E o que eles dizem eu apenas aceito pelo valor de face porque eu segui todos esses outros criadores que foram desafiados e eles nunca se desviam de sua perspectiva principal. Ou ponto de vista, ouça, no final do dia eu acho que a responsabilidade é do consumidor para fazer sua própria pesquisa e coletar informações de uma grande variedade de fontes e, para o seu ponto, questionar os incentivos sobre por que essa pessoa está meio que adotando esse ponto de vista. A maneira como você fornece contexto, a maneira como você tem opiniões, mas também entende que existem diferentes pontos de vista que podem ser potencialmente melhores para outras pessoas em diferentes condições médicas ou definitivamente melhor. Concordo, em diferentes situações um ou outro pode se sair melhor. Esse é um pensamento muito maduro que todo criador deveria ter. No entanto, nem todos os criadores são assim. Você quer saber a minha opinião sobre isso? Sim. Por favor, porque aí a diferença entre os dados é a diferença entre manter um princípio por medo ou manter um princípio por ética. Então, deixe-me explicar. Meu segundo filho, Kai,
Quando me tornei vegana, eu era muito evangelizadora sobre ser vegana, porque eu não tinha desenvolvido uma ética em torno disso. Eu apenas decidi que isso é o que eu ia fazer. Então, muito do que eu estava fazendo era baseado em regras. Eu ainda tinha esses impulsos para, sabe, comer queijo e, sabe, comer ovos, e eu sentia falta de todas essas coisas. Mas eu era quase como, sabe, em vez de aceitar isso e ser como, sabe, ó, talvez. Sabe, se eu quiser comer um pouco de queijo, eu vou comer um pouco de queijo. Eu era como, não, eu sou vegana, certo? Eu sou vegana e não posso ter essas coisas. E aqui está o porquê essas coisas são ruins para você, a propósito. Deixe-me dar todas as razões pelas quais essas são ruins para você, certo? Então eu era um pouco pregadora para as pessoas. E então eu vi meu filho Kai. Ele se tornou. Meus filhos eram todos vegetarianos, e então Kai se tornou um vegano ético quando ele era mais jovem. E então ele era como ele decidiu que ele é muito, muito parecido comigo. E ele apenas decide sobre um ponto de vista. E ele é absolutamente firme sobre isso. E então ele se tornou um vegano ético. E ficou pior e pior e pior e pior e pior. E ele começou a. E ele era como ele não usaria, sabe, penas em seu casaco. Ele não, sabe? É como onde isso ele começou a buscar todos esses produtos éticos. Ele queria saber a história de tudo e de onde veio e as fontes de carne e como ele era como e eu era como. Oh, uau, como eu não sou esse tipo de vegana, mas ele era muito, muito dividido sobre isso. Mas aqui está, como eu sabia que era uma regra. Primeiro de tudo, ele tinha 15 anos, então ele realmente não entende ética ou tem eles ou os desenvolveu ainda porque ele não tinha a experiência de vida. Mas em segundo lugar, ele brigava comigo diariamente sobre por que eu não era vegana o suficiente. E porque toda vez que eu fazia uma escolha que não era, sabe, a escolha mais ética que eu poderia fazer, ele me punia por isso. Os veganos pregadores irritados me acusam de não ser vegana o suficiente, pois eles consideram o veganismo como parte integral de suas identidades. Eles ficam irritados comigo quando me veem com uma bolsa Chanel ou vestindo couro porque sou baseada em plantas, não uma vegana ética. Eu uso couro e coisas do tipo. Sempre que me veem fazendo isso, me punem. Quando você sente o impulso de punir alguém, é porque essa pessoa violou uma regra sua, pois as regras são sempre baseadas no medo. Eu tenho uma regra ou eu tenho algo sobre isso que me causa medo ou que me faz sentir desconfortável. E então, sempre que eu faço isso, me sinto desconfortável. Sempre que vejo você fazer isso, isso me faz sentir desconfortável. Mas eu não sei como dizer, oh, uau, isso é interessante, isso está me afetando. Estou me sentindo desconfortável. Deixe-me desempacotar isso. Meio que o que estávamos falando antes, eu digo, você precisa parar de fazer isso. Eu preciso que você pare de fazer isso agora mesmo para que eu possa parar de me sentir desconfortável. Se eu puder apenas impedir você de fazer aquilo, é como se eu fosse casada com um alcoólatra e tivesse medo de beber. Toda vez que ele bebe, vou puni-lo, pois se eu conseguir impedi-lo, posso parar de sentir medo. Então é uma maneira de pensar muito fora de causa. Quando algo é regra, punimos com base nela para que parem de fazer o que nos incomoda, buscando nos sentir bem novamente. Sempre que algo é uma ética, é parte de você. Você não precisa mudar ninguém, julgar ninguém, você não precisa, sabe, explicar para ninguém o que está fazendo. E se alguém te pune pelo que você está fazendo, você diz, ok, claro, você não precisa, você não sente a necessidade de defendê-lo. E essa é a principal diferença. Então, o que eu notei com influenciadores online ou pessoas online que ficam realmente bravas comigo ou me dizem que eu não sou vegana o suficiente para ser vegana ou esses tipos de coisas, qualquer um que tenha o impulso de punir alguém por fazer algo ou, sabe, escrever um comentário raivoso ou qualquer coisa, é porque essa pessoa quebrou uma regra que eles têm e essa regra é baseada no medo. Quando algo é baseado em uma ética, quando alguém me diz, sabe bem, você não deveria estar fazendo isso, eu apenas digo, você provavelmente está certo, provavelmente não deveria. E eles ficam tipo, bem, você não deveria, eu sei, eu queria ser perfeita, mas não sou e não estou dizendo isso de forma irônica, não estou tipo, oh, sim, eu queria ser perfeita, dane-se você, estou tipo, sabe, sim, você está certo, eu não sou perfeita, eu queria ser, sabe, mas sabe, é assim que é, você acha que você... Se formos um nível mais profundo, você acha que esse medo baseado, essa perspectiva baseada no medo é, na verdade, um sinal de compreensão incompleta, um pouco de incompetência e uma leve falta de inteligência na área que eles estão realmente defendendo? Não. É baseado em desintegração que vem da infância, segundo minha experiência de trabalhar com meus próprios problemas. Então, basicamente, o que acontece é, quando somos crianças, nós saímos e exploramos o mundo e fazemos coisas e cometemos erros
E não temos uma estrutura de crenças, não temos uma base ética ou entendimento do mundo quando somos crianças. Somos apenas pequenos, certo? Apenas tropeçando e cometendo erros, sabe, descobrindo as coisas, mas nossos pais e o mundo são reativos e foram criados como crianças, e então eles têm regras e diferentes coisas para como devemos ser, e então fazemos algo um dia inadvertidamente, isso é uma coisa muito simples, como, digamos que estou comendo cereal na mesa do café da manhã e minha mãe, ela está de mau humor. Eu não sei que ela está de mau humor, mas ela tem um bebê recém-nascido e ela está estressada tentando me tirar de casa e talvez ela esteja tendo um relacionamento difícil com meu pai e ela está tentando cozinhar o jantar e o bebê está chorando e eu sou apenas uma criança, 4 anos de idade, sentado à mesa, comendo meu cereal, olhando para a caixa de cereal, sabe? Seja lá o que for. E tem música tocando, e tem espaguete à bolonhesa cozinhando, e eu acabo derrubando o cartão de leite, certo? E o cartão de leite vai e faz um barulho e começa a derramar glug, 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 e começa a cair no chão. Bem, minha mãe não está em um bom estado, certo? E ela diz, o que você está fazendo? Não acredito que você fez isso. E ela tem essa reação emocional. Ela está sentindo algo muito forte, visceralmente, por eu ter derramado leite, o que é irracional, já que leite pode ser limpo. Talvez ela seja reativa, mas reage. Sou uma criança pequena, não tenho uma estrutura de crenças nem cognição. As crianças não desenvolvem a cognição até atingirem a puberdade, que ocorre por volta dos 11 ou 12 anos para meninas e 13 ou 14 para meninos. Até eu alcançar a cognição, não consigo compreender o mundo, certo? Eu não posso olhar para a minha mãe e dizer, sabe, agora como adulta eu posso ser como caramba, tipo, reagiu demais. Mas posso pensar que ela está tendo um dia ruim, pois tem um recém-nascido e provavelmente está privada de sono. Eu posso entender, certo, a raiva. Aos 4 anos eu não entendia o motivo dos gritos da minha mãe comigo. Mas a reação dela agora desencadeou minha resposta de luta ou fuga, uma função cerebral inferior no corpo. É como se um tigre tivesse pulado em você na selva, ativando minha resposta de luta ou fuga. Nesse momento, estou olhando para minha mãe. Não sei o motivo da raiva dela, mas agora tenho essa sensação ruim no meu corpo. É algo primitivo, não cognitivo. Então olho para ela e faço a conexão. A expressão dela, o cheiro do espaguete à bolonhesa, o som da música, a aparência do leite e o fato de ter errado. Todas essas coisas diferentes eu ligo a esse mau sentimento. Então, quando cresci, um padrão de estímulo-resposta foi baixado dessa maneira. Sempre que eu cresci no futuro, estou no trabalho um dia e meu chefe se vira para olhar para mim assim. E eu fico tipo, droga! E isso desencadeia a luta ou fuga, porque é exatamente o mesmo olhar que minha mãe me deu naquele dia. Novamente, não é cognitivo. Nem sei que isso está acontecendo, mas algo desencadeia o padrão de resposta ao estímulo baixado naquele dia. Quando minha mãe gritou comigo, o que então eu carrego comigo pelo resto da minha vida e pode ser o cheiro de espaguete? Você já teve alguém dizendo, tipo, eu tive alguém que me salvou no outro dia? Não foi no dia em que eu estava assistindo uma entrevista com Kate Winslet e ela estava falando sobre o marido dela. Kate Winslet estava dizendo que ele vai me matar por dizer isso. Mas, tipo, meu marido tem esse medo irracional de pessoas mastigando e mordendo uma maçã. E então, sempre que você gosta e ele é tipo, ela diz que ele realmente tem esse incrível. Ela diz que nós gostamos de ir atrás dele com uma maçã, tipo. Sempre que queremos irritá-lo de verdade. Eu pensei que fosse um padrão de resposta a estímulos. Algo na infância dele associou o barulho de uma maçã a um sentimento muito ruim. Se ele focasse nesse sentimento, provavelmente poderia trazer a memória à tona. Isso é o que acontece quando somos crianças. Crescemos sem lidar com os padrões de resposta a estímulos presentes em nosso DNA. Somos animais de estímulo-resposta, como cães, como você mencionou no início do podcast. Crescemos, alcançamos a cognição e podemos fazer sentido do mundo. O que fazemos? Pegamos o medo irracional e aplicamos lógica a ele, o que não o tira, apenas o explica. Quando adulta e você me convida para jantar espaguete à bolonhesa, digo que odeio. Não sei porquê, mas estava cozinhando no dia que minha mãe gritou comigo e me assustou muito. Só sei que odeio espaguete à bolonhesa. Você está indo e eu sou tipo Scott. Eu simplesmente não gosto de bolonhesa. Acho que é o tomate, na verdade. Ou talvez seja, você começa a racionalizar. O manjericão, ou seja lá o que for. O que acontece é que quando adultos, carregamos esses medos desintegrados dentro de nós constantemente. E essas regras que nós criamos prisões para nós mesmos com esses medos. Se você tem pais muito raivosos, punitivos ou obsessivos compulsivos, você acaba tendo mais regras. Quanto mais regras os pais impõem, mais o filho tende a se rebelar. Ou você teme quebrar as regras e acaba construindo uma prisão para si mesmo.
É assim, quando vejo Kim Constable, a vegana esculpida, usando uma bolsa de couro ou falando sobre algo relacionado à academia, ela está errada. Tipo, isso não é. Eu apenas. Temos uma reação emocional em que preciso que você pare de dizer o que está dizendo, pois isso quebra minha regra e me assusta. Somos como crianças em corpos adultos, sem saber o que fazer. É por isso que perdoo a maioria das pessoas pelo que fazem. Vamos falar sobre por que você escolheu se tornar vegano. Você leu aquele livro? Existem muitas outras maneiras de ser saudável. Existe uma escala variável entre comer bacon todos os dias e beber até se tornar vegano, porque existem muitas outras práticas de saúde e dietas que você pode escolher adotar. Então, o que foi sobre o veganismo que foi tão atraente para você? Por que não apenas qualquer uma das outras dietas? Quer dizer, escolha uma. Há 1 milhão delas que você pode escolher. O que foi tão atraente em se tornar um vegano? Você vai odiar minha resposta. Você vai odiar minha resposta. Eu sempre conto essa história. Meu treinador adora contar a história do meu primeiro dia treinando com ele na academia. Ele me disse então, e Mark é esse fisiculturista massivo, tipo um cara de 220 libras, sabe? E ele me diz, então, um cara que come bife no café da manhã. Sim, claro. Então me diga, por que você se tornou vegano então? E eu disse, honestamente, Mark, vi uma lacuna no mercado onde poderia ganhar dinheiro e aproveitei. Ele perguntou se eu estava falando sério e eu confirmei. Ele disse, sério? Eu respondi que desde aquele dia soube que nos daríamos bem como uma casa em chamas, pois ela era a pessoa mais honesta que eu já conheci. Scott, essa é a verdade de Deus. Me tornei vegana porque vi uma lacuna no mercado para um fisiculturista vegano. Você está completamente atordoado. Não esperava que eu dissesse isso, não é? Não dou. A mínima para o quê? Você disse, quero dizer, é real, em primeiro lugar, é muito estratégico. Não acho que muitas pessoas vejam uma lacuna no mercado e pensem que vou mudar toda a minha dieta. Eu já era vegetariana. Então, Além disso, eu adoro enfrentar desafios e fazer coisas difíceis. Esse é outro motivo pelo qual me tornei vegana. Adoro fazer coisas desafiadoras. Eu gosto de me desafiar e já era vegetariana e continuava vendo. E provavelmente também havia uma parte disso. Eu me perguntava se ser vegana seria mais saudável para mim. Então eu acho que no fundo de tudo, primeiro de tudo, eu já era vegetariana. As pessoas me perguntam por que me tornei vegetariana. Eu me tornei vegetariana porque 25 anos atrás, minha melhor amiga, que era muito bem-sucedida, era vegetariana. Ela construiu uma grande empresa sendo vegetariana, então pensei que se eu também me tornasse vegetariana, poderia ter muito sucesso. Isso foi há cerca de 30 anos, quando eu tinha uns 20 anos. Foi por isso que me tornei vegetariana e depois se tornou uma questão ética, antes de tudo, uma regra. Assim tornou-se uma ética. Pensei que na verdade não queria comer animais. Como nota à parte, a energia usada para alimentar uma vaca para carne poderia alimentar 2.000 pessoas famintas. Enquanto existirem pessoas passando fome no mundo, comer carne não é uma atitude ética se analisarmos a questão em uma escala macro. Então essa foi a ética que eu desenvolvi em torno disso. Mas então o que aconteceu foi que eu continuei vendo pessoas, o veganismo estava em ascensão, isso é cerca de 12 anos atrás. Agora o veganismo estava realmente em ascensão na época e as redes sociais estavam realmente começando a, você sabe, decolar. E eu estava pensando, eu já sou vegetariana e você sabe, eu li o livro chamado O Estudo da China, então há um pouco mais para isso, eu li um pouco chamado O Estudo da China e ele realmente mostrou a ligação entre a proteína animal e especialmente a caseína, que é a proteína e leite e câncer. Através desses estudos, eles perceberam que poderiam ligar e desligar o crescimento do câncer em ratos que têm uma fisiologia muito semelhante aos humanos. É por isso que testam muito em ratos em laboratórios. Eles perceberam que poderiam injetar ratos com câncer. E então, eles poderiam fazer o câncer crescer, dando-lhes mais proteína animal, e fazer o câncer diminuir, dando-lhes menos proteína animal. E os resultados disso foram absolutamente surpreendentes. E eles perceberam que, alimentando os ratos com uma dieta com menos de 15% de proteína animal, especialmente caseína, eles poderiam realmente reduzir completamente ou eliminar qualquer câncer que os ratos tivessem. Quanto mais proteína animal, mais ratos morriam. Depois de ler esse estudo, fiquei interessado. Definitivamente quero ter uma vida longa e saudável. Isso sempre esteve no fundo da minha mente, ou talvez haja algo nisso.
E então eu comecei a ver que o veganismo estava em ascensão. E eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar, eu vou experimentar, eu vou ver se consigo fazer isso. Foi por isso que me tornei vegana. Provavelmente não havia pensado no estudo da China antes ou não há muito tempo. Ninguém me perguntou isso há muito tempo, mas acredito que o estudo da China e meu interesse em saúde e longevidade provavelmente desencadearam isso. Depois que me tornei vegana, comecei a explorar e me aprofundar no assunto, usando meu conhecimento sobre saúde e fitness. Comecei a treinar na academia e pesquisei um programa online que me ensinasse a ir para o palco como fisiculturista vegana, mas não encontrei. Foi então que tive a ideia de criar esse produto, já que havia me tornado vegana recentemente e poderia ganhar dinheiro com isso. Essa foi a história por trás de me tornar vegana. Eu acho que a partir disso são algumas ideias sobre fisiculturismo e fisiculturismo vegano em geral. Antes de tudo, o fisiculturismo em geral está cheio de desinformação, cheio de caras que existem muitos fisiculturistas naturais, mas há muitos fisiculturistas naturais falsos que mentem e dizem que esses são os resultados que eu posso alcançar. Você sabe, apenas trabalhando nisso. A maioria, claro, eu não conheço nenhum que não. Então, é um ponto válido. É um ponto muito válido, mas eu acho que então quando alguém sai e diz, ei, eu sou um fisiculturista vegano, e esse cara é tipo, sabe, 220 com, sabe, menos de 7% de gordura corporal, andando por aí pronto para o palco o ano todo, as pessoas ficam um pouco desconfiadas. Então, é como se fosse o vegano ou é como se você estivesse acelerando e navegando por 20 anos da sua vida. Então, há muita coisa, há tanta fumaça e espelhos, e no fisiculturismo ninguém sabe o que é realmente possível. Podemos falar sobre qualquer uma dessas coisas. Outra ideia que ouvi bastante é que o tofu não é bom para os homens, pois contém estrogênio. Não tenho dados para comprovar isso, são apenas opiniões anedóticas de redes sociais, então não dou muita importância. São apenas coisas que ouço em segunda mão. E terceiro, que muita proteína vegetal é proteína incompleta versus proteína de carne, que é completa, como perfil de aminoácidos incompleto versus perfil de aminoácidos completo. Sinta-se à vontade para comentar qualquer uma dessas três ideias. Sobre fisiculturistas tomarem substâncias, isso nunca é bom e não há muito o que falar, simplesmente não é legal. Se você está tomando algo, então fale para as pessoas saberem o que podem fazer naturalmente. Sobre o tofu não ser uma boa fonte de proteína magra para fisiculturistas veganos devido ao alto teor de gordura, não sei se isso impacta os hormônios dos homens. Não impacta? Ok. E, por último, acho que o mais interessante e o argumento que ouvi mais vezes é que a maioria das fontes veganas de proteína não tem um perfil completo de aminoácidos. E isso é verdade. Não é que seja impossível, apenas torna mais difícil do que precisa ser, entre aspas, para alguém que está começando. Os dados são incompletos, especialmente o último ponto, pois presume que você não está consumindo uma grande variedade de alimentos. Se você está comendo apenas frango, arroz e brócolis em todas as refeições, estará nutricionalmente incompleto. Porém, alguém que come uma grande variedade de alimentos integrais, vegetais, legumes, frutas e grãos, como eu faço, está obtendo um perfil completo de aminoácidos. Não é necessário que o perfil de aminoácidos seja completo em um único alimento. Basta ser completo em um período de 24 a 48 horas. Então, sim. E a quinoa é, acredite ou não, completa. Tem o perfil completo de aminoácidos. Ela possui os 13 aminoácidos essenciais presentes na carne. Não sabia disso. Interessante. Sim, acho que é apenas desinformação das pessoas, novamente. Eu acho que, honestamente, quando as pessoas não têm dados, elas inventam ou preenchem. Sempre que você diz a alguém que uma dieta baseada em carne é a melhor para fisiculturistas, eles precisam te dar uma razão, senão parecem estúpidos. Eles não querem admitir que não sabem, o que é algo muito empoderador de se dizer. Lembro-me de assistir a uma sessão de perguntas e respostas com o Dalai Lama uma vez, o que mudou profundamente a minha vida.
Sempre que as pessoas me fazem perguntas, é outro ponto de inflexão. Perguntas são pontos de inflexão para mim. Eu costumava sentir que tinha que ter a resposta, como se eu não tivesse a resposta. Eu era de alguma forma incompleto como humano, tipo, eu sou um fisiculturista vegano e se você me perguntar sobre tofu, bem, eu sinto que preciso saber, porque caso contrário eu vou parecer estúpido, certo? Então, acho que isso acontece com muitas pessoas também. É como, meu Deus, eu deveria ser o especialista aqui e deveria saber, mas me lembro de assistir a algo online uma vez. Era com o Dalai Lama. Ele estava em um grande fórum e estava no palco e alguém estava, sabe, ele estava fazendo um fórum com o público e eles podiam fazer perguntas. Eles estavam passando o microfone e eu me lembro desse cara, sabe? Ele estava, tipo, fazendo uma pergunta, sim, lá atrás. E então eles trouxeram o microfone até ele e esse cara disse sua santidade e fez a ele uma pergunta realmente profunda. Não entendi muito bem, mas era algo sobre humanos e outras coisas. Eu estava ouvindo esse cara fazer essa pergunta. E então o cara disse, muito obrigado. E sua santidade, o Dalai Lama, fez assim. Para os ouvintes do podcast que não estão vendo o vídeo, estou reclinado com o dedo no queixo. Então ele se inclinou para trás e pensou muito atentamente por 1 minuto. E ele meio que esfregou o queixo e olhou para o céu, e eu estava pensando, uau, isso vai ser uma resposta realmente profunda aqui. E ele se inclinou para frente no microfone e disse, eu não sei. E então ele apenas se recostou. E eu estava tipo, você não sabe, você é o maldito Dalai. Lama, você... Não sabe. Nenhum de nós sabia. Mas isso me ensinou uma lição tão valiosa porque eu estava tipo, tudo bem não saber. Não diz nada sobre você como o Dalai Lama conquistou o respeito mundial. E lá está ele neste grande palco mundial, televisionado globalmente, admitindo que não sabe a resposta para a pergunta, essa foi a resposta dele. Ele não tentou responder ou parecer super inteligente, apenas admitiu não saber a resposta para a próxima pergunta. Então eu acho que o problema é sempre que você vai a alguém e diz, bem, por que comer um bife é a melhor coisa que você pode fazer para a musculação? Eles não querem dizer eu não sei, é só o que eu sempre fiz. Eles querem parecer que tem que te dar essa resposta. Certo, então, eu nunca fui assim. Não é verdade, antes do Dalai Lama eu teria sido assim. Mas eu fiquei muito boa em apenas dizer eu não sei quando as pessoas me perguntam. Dou aulas em casa para meus filhos e eles perguntam o que vai acontecer agora. Todos eles estão mais velhos agora, mas quando eram realmente jovens, eles diziam bem o que vai acontecer quando eles estiverem assim. Então eles não fazem nenhuma educação. Tipo, sem exames, eu digo que não, e eles ficam tipo sem GCSEs, sem A-Levels, que são nossos exames aqui. Não. E quando perguntam o que vai acontecer quando eles tiverem 18 anos, eu costumava responder que não sei. Eles ficavam tipo, como assim você não sabe? Eu digo, bem, eu não sei. Agora eles têm 5 anos, acho que descobriremos quando chegarmos lá. Costumava chocar as pessoas que eu não dizia que quando eles tivessem 14 anos, teríamos um plano de fazer algum aprendizado e educação online. Tenho vários cursos de aprendizado à distância que podemos explorar, e eu estava tipo, eu não sei, eu só vou arriscar e ver, sabe? É tudo um grande experimento. E eu acho que se nos tornarmos menos investidos, do nosso ponto de vista, é melhor admitir não saber e estar apenas aproveitando a jornada, coletando dados e compartilhando o que fazemos. Isso tornaria o mundo mais feliz. Quanto aos fisiculturistas veganos, muitos presumem que, por serem veganos, são naturais. Isso não é verdade. Tipo, eu não conheço nenhum fisiculturista vegano natural. Tenho certeza de que eles existem, mas os que afirmam ser naturais talvez tenham treinado por uns 25, 30 anos. Então eles têm uma grande quantidade de, tipo, se você está treinando solidamente por 25 anos, ou 20 anos, ou até mesmo 15 anos, você vai construir muita massa muscular, certo? Então não está além do reino das possibilidades. Mas deixe-me dizer, qualquer vegano que esteja no palco competindo em um show de fisiculturismo, eu, honestamente, hesitaria em dizer que eles são naturais, porque é muito difícil entrar nessa condição sem algum tipo de droga ilegal, sabe? E diurético, mas... Isso não é apenas vegano, isso não é. Apenas vegano, isso é tudo. Muito disso é suposição. As pessoas presumem que porque você é vegano, você é natural. Não sei por que estou fingindo ser um especialista em psicologia e agora um especialista em preparação para competições. Mas na minha opinião, Pelo menos... eu apenas tento promover a reflexão e o equilíbrio em sua vida antes de você mergulhar de cabeça em algo. Eu poderia ter a mesma conversa sobre empreendedorismo. Eu não acho que você deveria largar seu emprego antes de construir seu negócio.
Eu não acho que você deveria se entregar às drogas antes de fazer seu primeiro show. Tipo, eu acho que vivemos nesta era de tudo ou nada. E no melhor dos cenários pode nos prejudicar financeiramente. No pior dos cenários pode nos machucar. Pode prejudicar nossa saúde e bem-estar. E eu acho que apenas tudo ou nada provavelmente não é a melhor maneira de começar ou fazer qualquer coisa quando você está começando. Concordo que é tóxico. As pessoas são impacientes, mas é importante aprender a ter paciência. Acredito que essa é a coisa mais essencial. As redes sociais revolucionaram a forma como vemos o que os outros estão fazendo, algo que não era possível anos atrás. Víamos apenas o que o Billy da Rua de Baixo e a irmã da Jane estavam fazendo, e ouvíamos sobre essas coisas através do boca a boca. Você não via, mas acho que somos bombardeados com esses corpos bonitos todos os dias no Instagram. Muitos deles também são photoshopados. E então estamos vendo isso e estamos tipo, bem, eu quero isso também. Como consigo isso o mais rápido possível? E isso está desvalorizando o trabalho duro que leva para chegar lá, e é isso que as pessoas não estão entendendo. O trabalho duro e o tempo e a paciência que isso exige, e é sim, mas nós aqui, eles fizeram tudo certo, hasteando a bandeira, sabe? Como você no negócio bem. Quer dizer, eu tenho praticado esportes e malhado desde que eu tinha 16 e agora tenho 34, então você acertou minha idade exatamente como é, mas mesmo assim eu gosto e continuo andando por aí. Com 1,80 e 8 metros e 104 quilogramas, estou em boa forma e ainda malho. Tipo, eu não tenho nenhum interesse em competir, mas ainda vou à academia 4 ou 5 dias por semana, porque sinceramente a academia é como o meu zen. É o que. Eu costumava usar para fugir de todo o trabalho. De todas as pessoas que você ajuda, ensina, treina, orienta, treina, como você quiser chamar. O que que você acha? O que que você acha que seriam os maiores mitos sobre o veganismo e a musculação vegana? Ou apenas esse estilo de vida que você quer meio que desmistificar coisas que você acha que não estão servindo às pessoas? O veganismo geralmente não muda nada para a pessoa. Frequentemente me perguntam sobre as diferenças que notei ao me tornar vegano e eu respondo nada. Isso costuma surpreender as pessoas. Certamente, como suas unhas não cresceram mais fortes e seu cabelo estava mais brilhante e sua digestão melhorou. Eu estou tipo, não. E eles estão tipo, oh, sério, mas você não obteve melhores resultados quando se tornou vegano? Não. Eles ficam chocados com isso porque esperam que você diga algo como, nossa, quando me tornei vegano, minha massa muscular aumentou muito. Mas isso é apenas dissonância cognitiva. É o que as pessoas criam mentalmente para justificar suas decisões após tomá-las. Eles começam a procurar por coisas para justificar sua posição. Eu nunca fiz isso e, sinceramente, prefiro ser honesta com as pessoas. Eles dizem que eu devo me tornar vegano, mas eu respondo que se comer carne está funcionando para mim, vou continuar. Se comer carne facilita sua vida, ajuda a alcançar seus objetivos e você é uma trabalhadora de turno integral, equilibrando 2 filhos, um marido e ainda quer treinar na academia e preparar refeições, não adicione o veganismo a essa rotina. Não complique sua vida. Isso não trará resultados melhores ou fará você se sentir melhor. Estou na menopausa e ensinando muitas coisas sobre a perimenopausa, então vejo toda essa situação no momento. Mulheres na menopausa estão relatando que, após se tornarem veganas por 10 anos, todos os seus sintomas da menopausa desapareceram. E eu estou tipo, besteira, não, eles não desapareceram. Não há nenhuma ligação entre o veganismo e o desaparecimento dos sintomas da menopausa, nenhuma. Quer dizer, você poderia dizer, ok, talvez sua inflamação tenha diminuído se você estivesse inflamado ou o que quer que seja, mas veganismo e redução nos sintomas da perimenopausa não há ligação direta alguma. Então eu acho que muitos de nós podemos, sabe, reajustar coisas retrospectivamente em nossa cabeça. E então isso é, honestamente, a maior coisa que eu diria que as pessoas pensam que vão ser mais saudáveis quando são veganas. Elas não são. Se você é muito fácil ser um onívoro saudável, sabe? Vegetariano saudável, vegano saudável, não é uma na minha mente. E os veganos ouvindo isso vão me odiar. Eles vão dizer, é por isso que a odiamos. Ela deveria estar defendendo o veganismo. Mas eu não vou mentir para as pessoas. Ser verdadeira é, na verdade, mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Se você quer tentar o veganismo, se você quer tentar não comer animais, se você quer tentar ficar sem queijo, se você gosta de tornar sua vida mais difícil, certo? Se você está potencialmente preocupado com, sua ingestão de proteínas ser muito alta e uma ligação entre, isso e o câncer, dê uma chance, experimente, veja o que acontece. O maior mito é que algo em sua vida mudará se você adotar o veganismo.
E eu, sinceramente, acredito que esse mito é o motivo pelo qual muitas pessoas experimentam o veganismo, esperando que algo mude, nada muda, e então elas simplesmente voltam a ser onívoras. Então acho que estão desapontadas que o veganismo não proporcionou algum benefício incrível para a saúde que estavam esperando. Certo, não acontece. Você não dorme melhor, você não tem cabelos mais brilhantes, unhas mais fortes. E, sabe, todas essas coisas estão lá, estão lá. Nenhum, entendeu? Então, Porque se você olhar para o outra dieta realmente, porque se você olhar tipo até mesmo uma dieta carnívora, as pessoas dizem que isso está curando doenças autoimunes, e eu não sei, eu não sou um especialista médico. A única dieta que eu tentei que tem um benefício significativo, na minha opinião, é para o que eu faço para viver, é a keto, porque eu acho que estou um pouco mais claro e Eu um pouco menos de confusão mental, e você não tem acho que a insulina é regulada um pouco melhor em uma dieta cetogênica do que se você estiver comendo, sabe, como doces para o almoço, tenho certeza. Mas você também pode regular sua insulina com uma dieta onívora adequada, incluindo carboidratos. Acho que o que descobri é que a maioria das dietas acaba fazendo eficientemente que são baseadas em macro e não em estilo de vida. Eu concordo. Efetivamente, apenas remove um macro da sua dieta e torna muito difícil comer demais. Então, mesmo que você fizesse uma dieta baixa em gordura, como carboidratos e proteínas, boa sorte para engordar comendo arroz e frango o dia todo. É muito difícil engordar comendo arroz e frango o dia todo, você perderá o apetite. E se você fizer a dieta cetogênica, você simplesmente remove outro, você remove os carboidratos como um macro, certo? Então eu acho que algumas pessoas procuram e eu também procuro. Como na dieta cetogênica, eu me convenci de que estou mais lúcido e menos confuso. Sabe de uma coisa? Houve dias em que eu comi um hambúrguer ou apenas uma refeição normal, como batatas, frango, bife e carboidratos completos. E eu me sinto ótimo também. Então, é realmente difícil dizer que uma dieta está mostrando um benefício significativamente maior do que apenas levantamento de peso pesado, moderação de calorias, ótimo estilo de vida, fazer caminhadas, como entender, sabe, quanto você está comendo versus quanto você está gastando todos os dias. Acho que essas são provavelmente ideias mais importantes do que a dieta a qual você se inscreve. Mas eu estava curioso se as pessoas estão buscando salvação. As pessoas continuam comprando meus programas de fitness porque estão buscando algo que realmente funcione. Elas acham que este novo programa vai ser o que vai mudá-las. Elas não percebem que têm que se mudar. A maioria das pessoas está apenas muito confortável. É por isso que estão gordas, sem sucesso e infelizes, porque na verdade estão apenas muito confortáveis. As pessoas sempre me perguntam qual é a melhor dieta a seguir e eu respondo: a que funciona para você. Quando perguntados sobre a melhor forma de cardio, a resposta é considerada decepcionante por eles. A que você fará consistentemente. Eles questionam qual é a melhor e eu digo que é a melhor. Meu Deus, a melhor, certo? Ok, a melhor é a que você mais gosta de todas as opções ruins que você vai aparecer e fazer todos os dias. Se for correr, ótimo. Se for caminhar, ótimo. Se for nadar, ótimo. Se for andar de bicicleta, ótimo. Se for em aulas de zumba, ótimo. A que você fará consistentemente é a que lhe dará resultados. Essa é a melhor. E eles ficam tipo, e é meio libertador de certa forma, mas eles estão esperando que você diga, é o Stairmaster, no nível 6 por 60 minutos às 5 da manhã. Se você disser para fazer nível 6 no Stairmaster por 1 hora às 5 da manhã, eles vão ficar frustrados, tipo, droga, certo. Eles vão tentar por um dia e nunca mais repetirão. Então, não seria melhor fazerem uma caminhada de 20 minutos com o cachorro consistentemente todos os dias? Muito melhor. Então você sabe, depende do que é o seu objetivo. Eu sempre digo a eles que se o seu objetivo é perder gordura corporal, você quer adicionar algum cardio, qualquer um que você faça consistentemente é a melhor forma de cardio. O mesmo vale para a dieta, aquela que você consegue manter dentro de seus macros e calorias, que ajudará você a perder gordura corporal. Essa é a melhor. Por isso não fico evangelizando sobre o veganismo. É por isso que eu não estou aqui para pregar o veganismo ou dizer às pessoas que elas deveriam ser veganas ou vegetarianas. Funciona para mim, eu fiz funcionar para mim, apoia meus valores, apoia minha ética, sabe? Mas se isso mudasse, Scott e eu decidisse que eu queria voltar a comer carne, eu voltaria a comer carne e não daria a mínima para o que qualquer um diz. Eu realmente não daria, eu faria, eu tenho uma chance nesta vida, uma coisa é certa, todos nós vamos morrer. E quando eu morrer, ninguém vai se lembrar de mim.
exceto meus filhos e talvez meus netos, e então eu vou embora. Então eu estou nesta terra para fazer o que me faz feliz e o que me serve melhor. Porque deixe-me te contar uma coisa muito, muito rápida antes de terminarmos. Meu marido, na outra semana, estava ouvindo algo, ele estava deitado na cama e eu estava me maquiando e comecei a ouvir minha voz no telefone dele. E então ouvi esse outro cara falando, esse cara australiano, meu marido é australiano, e eu perguntei o que é isso. E ele disse: alguém na Austrália me enviou isso. Algum cara australiano pegou um dos seus vídeos e fez conteúdo sobre ele de uma maneira negativa. E eu disse: eu disse quem é ele, e ele disse o nome dele. Eu disse: nunca ouvi falar dele. Eu disse: ele tem muitos seguidores, e ele disse: sim, ele tem tipo 3 milhões ou algo assim. Eu disse: E eu estava me maquiando, eu acho. E por um segundo eu pensei, eu me importo com isso. E eu apenas parei por um segundo e eu estava tipo, algum cara na Austrália com 3 milhões de seguidores pegou um dos meus vídeos que eu me sinto bastante apaixonada. Porque eu coloco muito trabalho no meu conteúdo e ele basicamente está dizendo que eu estou falando merda. E eu tive esse momento de epifania onde eu percebi que se eu fechasse meu telefone, se eu deletasse o aplicativo do Instagram do meu telefone e nunca mais abrisse novamente, aquele vídeo desapareceria de mim e da minha vida para sempre. Na verdade, pessoas em todo o mundo poderiam estar fazendo vídeos sobre o meu conteúdo e eu não saberia se eu escolhesse derrubando meu copo, se eu escolhesse essa coisa na minha mão, esse telefone. Se eu escolhesse jogar isso fora, nada disso existiria. Só existe porque prestamos atenção nisso. Tive uma epifania naquele dia ao perceber que aquilo a que prestamos atenção é o que existe. Se não prestarmos atenção e desligarmos o barulho, ele deixa de existir. Só existe porque temos os aplicativos e temos essa coisa digital em nossa mão. E eu escolhi, naquele dia, focar apenas. Pensei que, a partir de agora, vou me concentrar apenas nas coisas que me servem. Foi a melhor decisão que tomei, pois parei de me importar com a opinião alheia. E isso me deu um nível de liberdade. Eu sou uma pessoa bastante livre de qualquer maneira, mas literalmente elevou o meu nível de liberdade para algo que nunca tinha sido antes. Porque eu apenas, temos esses momentos de epifania em que você percebe que as coisas só existem porque estão. Porque eu as tenho no meu telefone e estou abrindo e pensando, quais são as curtidas? Quais são os comentários e compartilhamentos? Paro de fazer isso. O conteúdo deixa de existir e posso viver minha vida feliz. Acredito que há uma lição para todos nós nisso. As pessoas se importam demais com a opinião alheia. Então, se eu quisesse deixar de ser vegano, eu não me importaria e eu faria isso publicamente. Eu ia dizer que a lição aí é que qualquer um que esteja tentando construir uma vida melhor, construa para si mesmo, entenda qual é a sua própria estrela guia e qualquer dieta que você escolha, qualquer vida que você queira viver, com quem você quer estar, qualquer negócio que você queira construir, qualquer trabalho que você queira fazer, faça por você mesmo. Não faça por causa do Instagram e não faça por causa do que você vê outras pessoas fazendo e outras pessoas falando e outras pessoas defendendo nas redes sociais, o que provavelmente nem é verdade, ou eles não são 100% honestos sobre como a vida deles é boa de qualquer maneira. Eu gostaria que mais pessoas focassem na própria estrela, guia e felicidade. O objetivo deste podcast é fornecer às pessoas diferentes opções, ideias e insights sobre o que funcionou e o que não funcionou para as pessoas que elas admiram. Porém, é importante lembrar que nenhuma ideia é totalmente correta. O ideal é estudar, compreender e analisar criticamente todas as ideias, para então descobrir como elas se encaixam em sua vida, objetivos e aspirações pessoais. Como isso me serve? Como isso me serve, pegue Pegue o que te serve e deixe o resto, é o que eu sempre digo. Eu repito, pegue o que te serve e simplesmente deixe o resto. Sim, eu acho que essa é uma ideia tão importante e acho que para a pessoa média, navegando nas redes sociais, está se tornando cada vez mais difícil para ela não se influenciar. E eu acho que essa conversa continua surgindo, é como a vida que você está vivendo é realmente sua própria vida ou é a vida do seu amigo, a vida dos seus pais, a vida do seu chefe, a vida da sua esposa ou do seu marido. Muitas pessoas, se olhassem bem fundo dentro de si, eu não acho que estão vivendo sua própria vida porque estão tão influenciadas por tudo que é externo e eu acho que isso é triste. E eu acho que é por isso que você tem muita depressão, ansiedade, problemas de saúde mental e arrependimento. Enfim, então o objetivo é apenas eu amo tanto essa ideia. Foda-se todos eles, Scott, é isso que eu digo. Foda-se todos eles. Veja se você precisa de um slogan. Quem diz, foda-se todos eles, apenas seja feliz. No que você está focado daqui para frente? Quer dizer, você construiu essa plataforma incrível, incrível. Você faz muito bem para o mundo. Sei que você disse que amanhã poderia comer um bife se quisesse.
Mas falando sério, sabe, você motiva e inspira muitas pessoas e você dá a elas uma boa educação e dados e ciência para apoiar o que funciona para você e o que esperançosamente pode funcionar para outras pessoas. Bem, para onde você quer levar isso no futuro? Na verdade, estou expandindo minha empresa para se tornar Sculpted. Até agora, eu era conhecida pessoalmente como a Sculpted Vegan. Preciso explicar isso para muitas pessoas. Agora, sempre que me punem por lançar programas que não são exclusivamente veganos, sabe o que eles fazem? Eles dizem coisas como você deveria estar fazendo isso, ou estou decepcionado com você. E eu respondo, você tem que entender que a Sculpted Vegan não é uma pessoa, é uma empresa. Eu sei que vocês pensam que sou eu, mas na verdade é uma entidade, é um negócio, então porque agora estou na menopausa, ou devo dizer, na perimenopausa, e tem sido uma verdadeira montanha-russa. Sou uma solucionadora de problemas e, conforme os resolvo, tenho educado outras mulheres sobre como fazer o mesmo. Há uma grande lacuna de conhecimento em mulheres na perimenopausa em relação à indústria de saúde e fitness. Elas não entendem como as mudanças em seu corpo estão criando resistência à insulina para armazenar mais gordura e produzir estrogênio, conforme seus ovários diminuem a produção desse hormônio. Depois de perceber isso, comecei a educar as mulheres sobre como interromper esse processo. Cada programa de menopausa que lançamos rendeu centenas de milhões de dólares. O que lançamos em março, um programa de 6 meses, fez cerca de $1.300.000 nos primeiros 10 dias. Então é um tópico extremamente quente. Dizemos que a menopausa é o novo veganismo. O veganismo está em declínio, enquanto a menopausa está em ascensão. Eu estou sempre olhando para o mercado, além de ser algo que estou passando por mim mesma. É como um timing divino. Desenvolvemos um aplicativo chamado Menopausa Esculpida, sendo esculpida a marca. Temos o Vegano Esculpido e agora um aplicativo totalmente novo chamado Menopausa Esculpida, que eu mesma uso. Eu fui para a minha equipe, que é fenomenal, em dezembro de 2024 e disse, pessoal, vamos construir um aplicativo. Eles ficaram satisfeitos por terem uma equipe interna de construção de aplicativos, pois estavam trabalhando em outro projeto. Planejamos lançar este ano, mais tarde, ou no próximo ano. Eu sugeri construirmos um aplicativo e eles concordaram. Eu perguntei quando vamos construir e lançar. Eu disse fevereiro, mas eles discordaram. É dezembro e eu aceito o desafio, mesmo quando eles dizem que estou louca, eu peço para todos pararem o que estão fazendo e construirmos este aplicativo. Nós o construímos em 8 semanas do zero com o MyFitnessPal e um macro embutidos. O MyFitnessPal possui uma calculadora de macronutrientes com planos de refeições completos, variando de 1.200 a 2.200 calorias. Há centenas de receitas com contagem de macros e calorias, além de treinos para fazer em casa ou acompanhar. Treinos ao vivo, programas de treinamento de 3, 4, 5 dias, iniciante, intermediário, avançado, a complexidade do que construímos e colocamos em um aplicativo simples. É incrível e será lançado na segunda-feira. Está abrindo na segunda-feira, então essa é a nossa mais recente empreitada. Estamos indo nessa direção, é o que o mercado e nossas mulheres querem. Elas estão comigo há anos, todas na perimenopausa agora. Esta é a próxima etapa. Depois disso, levaremos a marca esculpida. O objetivo é sair da empresa, Scott, em algum momento. Estou construindo a marca Sculpted. Provavelmente replicaremos isso futuramente no Sculpted Vegan e depois no Sculpted Trainer, que será destinado à mulher que não está na menopausa e também ao público vegano. Esperamos sair dessa empresa, pois estou construindo outra chamada Only Fitness, um mercado social para a indústria fitness. Pensa em uma combinação de Instagram e OnlyFans para fitness. E isso é o que a Only Fitness é. Então, estamos construindo há 3 anos. É tudo que eu uso para administrar meu negócio. Integrado em um aplicativo, porque as pessoas costumavam me perguntar como eu faço o que você faz, então eu explicava a eles o que eles tinham que fazer, e eles diziam, de jeito nenhum, isso é muito trabalho, eu definitivamente não vou fazer isso. Então, pensei em como tornar muito fácil para as pessoas administrarem um negócio da mesma maneira que eu, mas dentro de um aplicativo, e foi isso que construímos no aplicativo. E levou 3 anos, mas eu preciso moldá-lo para onde precisa estar antes de lançarmos apenas fitness. Mas, e entre isso, estou montando 5 cavalos de alta competição para a Bairlanda. Além de treinar na academia, tento manter um relacionamento com meu marido ausente, cuidar dos meus 4 filhos, administrar minha empresa, ir ocasionalmente a uma aula de yoga e às vezes dormir. Sim. Eu tenho uma última pergunta, porque acho que é importante, porque você insinuou, e eu só quero dar algo para as pessoas que estão ouvindo, que estariam interessadas em saúde e bem-estar e fitness, como uma mulher passando pela menopausa. Quais são apenas algumas coisas que uma mulher nessa idade, nessa parte da vida, deveria pensar?
Eu acho que a primeira coisa é que você deve esperar que seus hormônios vão entrar numa montanha russa simplesmente por causa do que acontece no cérebro. O Basicamente, não está na sua cabeça, como todas as coisas. Acho que o problema com a perimenopausa é... Deixe-me te contar algo. Você sabia que a perimenopausa, a fase de 10 anos antes de uma mulher entrar na menopausa, não é ensinada na medicina? Não é ensinado em ginecologia, obstetrícia, não é ensinado... Os anos de perimenopausa não são ensinados na medicina moderna. Médicos e obstetras não são ensinados sobre a perimenopausa durante sua formação. Você aprende sobre a menopausa, que é depois que você não tem um período menstrual por um ano. Você não aprende sobre a perimenopausa. A glândula pituitária e o hipotálamo são responsáveis por controlar seu cérebro. Seus ovários começam a declinar com o tempo. Você nasce com cerca de 2 milhões de óvulos que vão diminuindo ao longo dos anos. Aos 40 anos, restam apenas cerca de 2% dos seus óvulos e os ovários relutam em librá-los. Então, onde você teria um ciclo normal, o que começa a acontecer é que sua glândula pituitária reconhece que seus níveis de estrogênio estão caindo. Então, seu hipotálamo diz, ok, ótimo. E eles dizem, olá, certo, precisamos de um óvulo, por favor. Então, ele sinaliza e pede, óvulo, por favor, você sabe, libere um óvulo, estrogênio. Mas seus ovários dizem, não, 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 temos poucos sobrando e não vamos desistir deles. Então, eles estão tipo, óvulo, por favor, olá. Eles começam a ficar super excitados, produzindo mais hormônios para fazer com que seus ovários liberem um óvulo. E finalmente seus ovários dizem, ok, você tem um, e eles expulsam um. Mas apenas depois que uma enorme quantidade de combustível foi colocada atrás de seus ovários tentando produzir um óvulo. É isso que, então, onde você tinha esses adoráveis pequenos solavancos em suas flutuações hormonais? Eu vi este vídeo hoje. Esse cara estava dizendo que sentia falta da atenção pré-menstrual. Ele disse que sente falta da atenção pré-menstrual, pois sua esposa está na menopausa. Ele está, tipo, isso é um animal completamente diferente. Mas é porque seus hormônios estão flutuando loucamente. Então, antes de tudo, seus hormônios estão flutuando loucamente. É um período caótico. Não é imaginação. Quando você entra na perimenopausa, a produção ovariana começa a diminuir ou declinar. O estrogênio começa a diminuir. Seu corpo tenta desviar mais energia para o armazenamento de gordura para criar mais estrogênio. A gordura visceral ao redor do abdômen e a gordura nas coxas e nádegas são ricas em estrógeno. Eles produzem muito estrogênio, levando o corpo a desviar mais energia do que você come para o armazenamento de gordura, a fim de criar mais estrogênio. Isso gera resistência à insulina nas células. É por isso que as mulheres ganham gordura corporal, mesmo sem mudanças na alimentação ou exercícios físicos. Elas simplesmente começam a acumular mais gordura. As mulheres não conseguem entender por que isso acontece, mas é um processo biológico que acontece. A única maneira de interrompê-lo é mudando sua dieta. Para engordar levemente, você pode comer mais carboidratos lentos, como alimentos integrais, feijões, lentilhas, legumes e batata doce. Corte os carboidratos brancos ricos em amido que causam um pico de insulina. A segunda maneira, que eu prefiro, é comer uma dieta contada em macros e calorias, onde você está realmente contando seus macros e calorias. Nada está fora de questão, mas você mantém o equilíbrio energético estável, pois você está treinando na academia, esperançosamente construindo músculos, aumentando o metabolismo e fazendo algum cardio para se manter em forma e saudável. Mas você está gerenciando sua ingestão de calorias, então mesmo que você coma alimentos e haja resistência à insulina em seus músculos e mais energia seja desviada para o armazenamento de gordura, se a energia sendo queimada for maior ou igual à energia entrando através da comida, seu corpo irá requebrar as células de gordura em triglicerídeos, transportá-los através do fígado para os tecidos para energia. Então, mesmo que seja convertido em gordura por causa da resistência à insulina, será convertido de volta em energia utilizável. Então, esse processo não importa, mas é tudo sobre controle de calorias. Essa é a única forma de uma mulher na menopausa controlar seu peso. É necessário começar a monitorar as calorias e a alimentação. Não dá para comer o mesmo de sempre e esperar os mesmos resultados. É impossível. Esperar que seja diferente é viver fora da realidade. É o que sempre ensino às mulheres. Incrível. E essas são como? Ouça. Eu acho que qualquer pessoa que esteja ouvindo deveria começar a levar a contagem de calorias e sua dieta a sério o mais rápido possível. Mas saiba que há menos tolerância, biologicamente menos tolerância em sua dieta. Não está na sua cabeça, na sua mente. Você não está enlouquecendo. É um processo biológico. Este é um processo biológico.
E quanto antes você conseguir entender como fazer dieta, como se exercitar, como comer, como entender macros e provavelmente apenas para a sua saúde e bem-estar entender micronutrientes também, mais saudável você será, mais feliz você será. Então esse é um ponto muito importante, ok, onde as pessoas podem se conectar com você. Você tem um aplicativo sendo lançado, vou tentar divulgar isso o mais rápido possível. Você me deu tanto tempo quanto sua equipe de desenvolvimento, mas isso é irrelevante. Então, onde as pessoas podem ir para se conectar com você, baixar aplicativos, sites, redes sociais, tudo isso. Tenho 4,5 milhões de seguidores no Instagram, mas respondo a todas as mensagens diretas que recebo. Qualquer um que queira se conectar comigo pessoalmente, saiba disso. As pessoas me perguntam como respondo a todas as mensagens diretas. Digo que tenho meu telefone praticamente grudado à mão, pois é importante se conectar com as pessoas. Sou a escultora vegana Kim Constable no Instagram. Se me enviar uma mensagem direta, responderei. Ouvi você no podcast do Scott Clary. E nós teremos como um pequeno abraço virtual. Se quiser conferir o Sculpted Vegan, no momento não estamos vendendo nenhum programa, pois estamos direcionando todos para o Sculpted Menopause. Se você está na menopausa e quer conferir um sistema com mulheres que perdem quase 50 quilos de gordura corporal em 6 meses, não estou brincando. 50 quilos de gordura corporal. Basta ir ao site e dar uma olhada nelas usando o nosso método. O método Sculpted Menopause está disponível em sculptedmenopause.com. Lá você pode descobrir mais sobre o app, mas estamos lançando na segunda-feira. Este é um pré-lançamento para nossa lista de e-mails, que também compartilharei neste podcast. Temos cerca de 250.000 em nossa lista de correspondência atualmente. Então, você terá um bom número de pessoas ouvindo também. Então, esses são os 2 melhores lugares para se conectar comigo. Obrigada por perguntar e me deixar fazer uma propaganda descarada. Sempre colocaremos isso nas notas do programa. Se as pessoas quiserem se conectar, elas podem fazer o download. Eu sempre dou oportunidade para propagandas descaradas. Como você está dando seu tempo, o mínimo que posso fazer é permitir isso. Não é problema nenhum. De todo. Eu gostei desta conversa mais do que jamais poderia ter imaginado. Foi muito bom. Obrigada, eu realmente gostei. Também gostei muito. Eu realmente pensei que seguiríamos em uma direção totalmente diferente e não olhei minhas anotações nenhuma vez, o que é sempre um bom sinal de um ótimo podcast. Acho que estamos gravando há quase 2 horas, poderíamos continuar o dia todo, mas vamos encerrar por aqui. Quando você estiver em Miami na próxima vez, faremos mais. Eu vou apenas para te ver. Vou fazer disso um ponto importante. Combinado? Você precisa vir ver seus amigos americanos. Muita gente aqui está te esperando para sair. Eu vou. Eu tenho a última pergunta que sempre gosto de fazer. Você deu tanta sabedoria. Se você pudesse apenas passar, é meio que a primeira pergunta. Você só pode me dar uma coisa com isso? Então, se você pudesse apenas passar uma lição para seus filhos depois de todos os seus anos de vida, sucesso nos negócios, experiência, qual seria essa lição e por que ela é tão importante? Uma coisa que ensinei aos meus filhos desde que nasceram, e é meio que meu slogan que também ensino a todos aqui no escritório, sempre lhes digo que seu sucesso na vida será medido pela quantidade de conversas difíceis que você está disposto a ter. Quanto mais você se dispuser a enfrentar desconfortos e ter conversas difíceis, mais feliz será a sua vida, pois nada persiste. Comigo, ninguém nunca precisa se preocupar com o que eu sinto, se estou brava ou qualquer coisa, não? As pessoas sabem porque eu digo a eles, porque se eu tenho um problema com você, eu vou diretamente a você e digo, eu não conto pra mais ninguém, eu conto pra você e temos a conversa difícil e se você fizer isso, sua vida se transformará. Faça isso com seus filhos, faça isso com seu marido, faça isso com sua esposa, faça isso com sua mãe. Tenha a conversa difícil porque sua vida mudará exponencialmente se você se treinar pra se colocar nessas situações difíceis.